Para começar essa conversa, eu acho importante diferenciar o que é garimpo do que é mineração. O garimpo é feito em pequena escala, de forma manual, com enxadas e peneiras, por uma pessoa ou por uma cooperativa. Já a mineração é a retirada de grandes quantidades de minérios ou pedras preciosas, usando máquinas e com um esquema até internacional de comercialização. Por isso, o que está acontecendo na Amazônia é uma mineração ilegal e criminosa, porque também está provocando mortes. E, Senes, a comercialização, nesse caso, também está contando com falhas na nossa legislação, né? Sem dúvida, Maria. Eu acho que tem uma primeira grande falha, que é como você reconhece a origem do ouro logo na primeira fase. Então, se você chegar numa distribuidora de títulos e valores mobiliários, né, que é uma entidade reconhecida pelo Banco Central, registrada no Banco Central, etc., com uma pepita de ouro, com alguma pedra de ouro, você faz uma declaração num papel que diz o seguinte: olha, achei esse ouro em tal propriedade com o título tal. Pronto. A tal boa-fé. A tal da boa-fé. E ele é autodeclaratório. Então, a pessoa chega lá sem nenhuma necessidade de provar da onde veio, se ele tem uma relação com aquele território, está legalizado, qualquer coisa, e ele faz a declaração, automaticamente esse ouro está legalizado, ele entra no mercado. Então, significa o seguinte: tem uma brecha gigantesca nessa fase que permite qualquer pessoa de qualquer origem no Brasil e que tenha algum tipo de ouro ir lá e, como chamam, legalizar o ouro. Como é em outros países? Não, você tem esse processo de certificação, por exemplo, de garimpeiro ou de origem do ouro, ele é muito mais controlado. Então, esse ouro tem que estar claramente vinculado a um título, onde essa pessoa tem alguma vinculação a esse título. Ele não pode ser aleatório e totalmente aberto, sem fiscalização como é aqui. Então, você pode ter uma pessoa, um intermediário, que pega um ouro que veio de uma terra indígena e declara ali na hora que veio de uma outra terra. Não tem nenhum controle sobre isso. A segunda falha, eu diria que é a rastreabilidade desde o começo do processo até isso ser exportado. 90% do ouro brasileiro é exportado. Então, isso deveria estar mais ou menos organizado. É possível fazer? Eu acho que é possível. Mas a gente não teve nenhuma iniciativa séria ainda com relação a isso. Porque esse rastreamento, existem várias maneiras de fazer isso. Mas uma delas é, por exemplo, pegar uma amostragem do ouro que entra no mercado e tentar fazer, por amostragem, uma certa identificação da origem pela estrutura molecular dele. Você sabe de onde é aquele ouro pela estrutura molecular. Então, você pode não fazer por tudo, mas fazer por uma amostragem e você penaliza, obviamente, aquele que está concentrando ouro de origem ilegal, né? E tudo isso é gerado pela cobiça, pelo preço do ouro, que tem subido pelo gráfico que você trouxe. Exato. Esse gráfico aqui, ele mostra, me pareceu surpreendente, eu não tinha essa visão também de longo prazo, mas olha que curioso o que acontece no valor do ouro no mercado internacional a partir do 2000. Né? O que a gente tem em 2000? Você tem uma primeira grande quebra da bolha da internet, 2000, 2001. Depois, em 2008, você tem de novo uma crise financeira internacional. Depois você tem crises recentes que vão, de alguma maneira, impactando o valor do ouro. O ouro é uma boia para a economia? Eu acho que é um pouco por aí, Maria. Eu acho que tem dois processos. Quanto mais fica virtual a economia, né? Nós estamos falando basicamente a partir dos anos 90, 2000, após a economia internacional pós quarta revolução tecnológica, você tem paradoxalmente uma valorização do ouro, né? Que é um metal precioso milenar. Palpável. Palpável, né? Ele é totalmente oposto à economia digital. E também, conforme vai aumentando a insegurança geopolítica, você também tem uma busca por essas reservas de valor mais tradicional, né? E mais palpáveis, ativos que são reais. Então, eu acho que talvez esse boom do valor do ouro dos últimos anos, estamos falando multiplicar o valor por 4, 5, 6 vezes. É muita coisa em tão pouco tempo para um metal que está no mercado há 6 mil anos, tá certo? E aquela projeção ali de pequena queda? Não, isso é sazonal. Aquilo não parece ser estrutural. Ele está ainda dentro de uma variação gigantesca. Nós estamos falando de mudança de patamar e que não parece no curto prazo que vai reverter. Realmente é um processo de valorização surpreendente nos últimos 20 anos.